Os fantasmas ainda se divertem e, para minha surpresa, eu também me diverti bem mais do que eu estava esperando. Beetlejuice, sequência do filme original de 1988, é um grande festival de leveza macabra do Tim Burton. Esse cineasta que foi se tornando, dos anos 2000 em diante, cada vez mais irregular, né? Cada vez mais acomodado com seu próprio estilo, que ele passou a replicar bem automaticamente nos seus filmes menos inspirados. Filme do Tim Burton virou uma marca em si, né? E não tanto uma forma intencional de expressão artística, na minha opinião, claro. Só que agora, o Tim Burton parece viver um novo momento, né? Chegando nesse filme revigorado pelo sucesso enorme da série Wandinha na Netflix, inclusive trazendo a Jenna Ortega para abocanhar parte daquele público, e o resultado, por incrível que pareça, nessa era de continuações, remakes e reboots intermináveis, mas o resultado é algo extremamente genuíno que se afasta do cinismo corporativo com uma série de elementos bastante bem-sucedidos que inclusive me fizeram passar um certo pano pro roteiro caótico do filme, né? Um roteiro bem inchado com meia dúzia de subtramas talvez um pouco excessivas. Sim, o filme é uma bagunça, mas aquele tipo de bagunça criativa que parece provocar uma gama enorme de ideias divertidas e engraçadas. Ideias que funcionam porque o próprio universo do Beetlejuice não é exatamente algo lógico, né? Algo racional. Ele é uma fonte de brincadeiras com o cinema de terror, buscando diversas homenagens e acenos a esse gênero como um todo, assim como um palco para que o elenco experimente atuações caricatas e formulaicas no melhor sentido possível, e tudo isso é amarrado com uma grande celebração dos efeitos práticos, da maquiagem, né? E da iconografia específica do Halloween, com seus fantasmas, esqueletos, monstros e criaturas nefastas. E daí eu trago de volta o termo leveza macabra, que não é meu. Ele foi usado pela Christy Pucko num artigo no site Mashable para descrever as características autorais do Tim Burton. E eu gosto muito da palavra leveza associada ao macabro, né? Porque a filmografia do Tim Burton é muito nitidamente sombria e voltada para um imaginário gótico, preto e branco, né? Mas o jeito como ele estiliza e exagera tudo isso faz com que o macabro se torne muito mais lúdico, trazendo até uma certa ingenuidade para a coisa toda. É quase como se o Tim Burton fizesse uma espécie de terror intencionalmente infantil, voltado para o que nos assustava quando a gente era criança, e não voltado para os terrores pesados e realistas da vida adulta. Não existe um grande boleto perseguindo os personagens. Embora exista em Beetlejuice uma grande alfinetada na burocracia interminável de repartições públicas, e talvez esse seja o segredo do sucesso. O Tim Burton consegue apelar para um público jovem e adulto ao mesmo tempo, estimulando a imaginação e o senso de humor de pessoas de várias idades, mesmo se comunicando através de um estilo que é tão particularmente dele próprio. É realmente um caso de um cinema meio nichado que se tornou muito popular, quando ele consegue fazer isso bem, obviamente. E para mim, Beetlejuice faz isso bem, mesmo que o roteiro não seja tão simples e elegante quanto do original, que trazia um casal recém-falecido querendo expulsar os vivos da casa onde eles habitam, numa inversão espertinha, né, da ideia de pessoas querendo expulsar fantasmas da sua casa. Mas na sequência, dessa vez, a trama se expande com muito mais núcleos, alguns até meio independentes do eixo principal, o que eu até acho legal, né? Mas existe uma certa demora para a história acontecer, alguns personagens são meio irritantes e previsíveis, outros não aparecem tanto quanto prometiam, mas sei lá, cara, é tudo tão visualmente estimulante, as piadas são tão bem ancoradas no estilo visual, no carisma dos atores e nas homenagens ao cinema de terror, que eu realmente não me importei com os eventuais tropeços do roteiro. Eu simplesmente curti a profusão de estímulos do filme porque eles me soaram autênticos. Esse filme não parece ter sido feito por um comitê que analisou métricas, gráficos, engajamento. Ele foi feito por artistas querendo resgatar o charme do stop motion, por cinematógrafos aproveitando a chance de celebrar o cinema de terror italiano do Mario Bava, com uma cena lembrando especificamente A Maldição do Demônio, mas adicionando um toque de humor delicioso ali no meio. Mas continuando, o filme contorna problemas externos de produção, basicamente atores cancelados, com soluções divertidas que priorizam os efeitos práticos e a comédia física,
Enfim, é realmente um projeto de celebração dos afetos cinematográficos do Tim Burton e eu me senti bem contagiado por esse espírito despretensioso que guiou essa produção. De novo, pensando na leveza, não existe aqui uma autoimportância, né? Um drama carregado querendo trazer seriedade excessiva, e mesmo que o estúdio provavelmente queira investir em mais sequências no futuro, já que esse filme, vai fazer um caminhão de dinheiro, mas o final é bem fechadinho e amarra tranquilamente essa experiência que é bastante contida em si mesma. Vamos então falar de tudo isso com mais detalhes, e aí eu deixo aviso de spoilers leves, né? Só para não correr o risco de estragar a experiência de ninguém. Primeiro que o Michael Keaton tá maravilhoso, na sua mistura de Elvis com Máscara, né, ou algo do tipo, provocando até uma certa empatia que não existia tanto no original, já que agora a gente encontra ele numa posição de desvantagem, liderando um grupo de cabeças encolhidas num setor bem burocrático do pós-vida. Mas é bacana que ele permaneça sendo uma figura meio adjacente à trama principal, né, já que ele funciona melhor como esse elemento lateral que simplesmente não precisa carregar o peso emocional da história. Esse peso cai mais sobre as personagens da Winona Ryder e da Jenna Ortega, que cumprem muito bem a jornada de afastamento e reencontro familiar, mesmo que essa conexão não seja nada fora do comum, né? Mas ela tá ali para colocar as coisas em movimento e faz isso decentemente. Por outro lado, o personagem do Justin Theroux arrisca irritar mais do que o necessário, né? Principalmente porque a sua persona imatura e cheia de si não traz o mesmo charme de um personagem semelhante no original, o Otto, aquele decorador interpretado pelo Glenn Shadix. O Otto era divertido de assistir e o Justin Theroux é só um chato manipulador e grudento. Mas o roteiro sabe que ele é assim e pelo menos usa o cara para algumas das melhores piadas envolvendo o resto do elenco. Fora isso, o Willem Dafoe basicamente rouba toda a cena em que ele aparece, sendo um detetive no pós-vida que, antes de morrer, era um ator de filmes B que interpretava detetives, então rola toda uma brincadeira com os chavões característicos desses filmes e o fato de o Dafoe se importar muito mais com a sua performance do que com a eficácia das suas ações como policial, enfim. Já a Monica Bellucci, interpretando a ex-esposa do Beetlejuice, ganha uma introdução maravilhosa, né? Onde o diretor praticamente se delicia montando as diferentes peças que formam o corpo dessa mulher absurdamente bonita, que surge como uma grande diva gótica, né? Algo inclusive coerente com o começo da sua carreira, já que um dos seus primeiros filmes foi o Drácula de Bram Stoker, do Coppola, onde ela interpretou uma das noivas do vampirão que ataca o Keanu Reeves. Não pela última vez, aliás. Mas é uma pena que depois disso a Mônica simplesmente desapareça do filme, né? Surgindo só quando o roteiro julga conveniente, e esse talvez seja um dos problemas menos perdoáveis de Beetlejuice. Justamente porque a Monica Bellucci gera uma expectativa tão grande ao redor da sua participação, e essa expectativa vai sendo dissolvida à medida em que o filme avança. Isso parece ocorrer para que o roteiro consiga balancear a quantidade tão grande de tramas que ele mesmo decidiu criar. Embora eu adore, mais uma vez, a cena no cemitério homenageando Mario Bava, principalmente a piadinha final que diz, numa dublagem italiana maravilhosa, que o Beetlejuice decidiu se separar da Monica Bellucci e o plano seguinte mostra ele separando ela em vários pedacinhos com um machado, né? Mas de novo daquele jeito cômico que passa longe do gore, do terror sangrento. Coisa que já não acontece tanto com a participação do Baby Juice, o Beetle Baby, né? Ou o Chuck, basicamente. É um bebê faminto e devastador que arrisca quebrar os limites da violência do filme de um jeito maravilhoso, claro, né? E é legal que mesmo dentro dessa leveza macabra, o Tim Burton se permita alguns passinhos além da zona de segurança, já que o terror em si é justamente um gênero que transgride. Mas eu deixei por último a minha maior surpresa com o filme, que é o show da Catherine O'Hara, interpretando a Delia Ditz, a madrasta que servia como uma espécie de antagonista no filme anterior e agora vira quase uma protagonista da sua própria jornada dentro do filme. E eu adoro que ela parece estar sempre bem alheia ao que acontece, né? Focando unicamente em si mesma e nos seus desejos, mas também oferecendo uma dose de maturidade para os outros personagens quando eles escolhem procurar sua companhia.
Tipo, é interessante ver a Lydia sofrer com a filha Astrid o mesmo que ela sofreu com a madrasta Delia no passado. E existe espaço no roteiro para que essas duas personagens reconheçam esses problemas, que foram felizmente superados, né? Mesmo que o jeito de abordar isso seja através de diálogos expositivos. Mas o que realmente funciona é quando o filme entrega o humor na mão dessa atriz veterana que está constantemente surpreendendo a gente com a excentricidade da sua personagem, com as suas tiradas ácidas ou preferências estéticas. Por exemplo, a cena dela capturando na câmera os seus gritos como sendo diferentes expressões de sofrimento, ou então o jeito como ela veste a Casa Branca do filme anterior com um véu preto de luto, ou seja, amarrando uma decisão que seria da direção de arte com uma motivação de personagem, enfim. Até a sua morte, que acontece meio do nada na história, condiz com as decisões inconsequentes e impulsivas de uma personagem que corre atrás do holofote sem pensar muito no caminho até lá, né? É simplesmente uma delícia assistir ao que ela faz aqui, numa entrega tão sincera da atriz ao potencial de entretenimento da sua performance, né? E a esperteza do filme de usar isso muito bem ao seu favor. Eu vou terminar esse vídeo, inclusive, apontando um elemento simbólico nisso tudo. Quando a gente reencontra a Delia pela primeira vez, ela está fazendo uma exposição onde ela usa o seu próprio corpo como o canvas da arte que ela pretende manifestar. O seu rosto vira a tela que reflete aquilo que ela deseja mostrar ao seu público. E nesse sentido, eu vejo muito o Tim Burton usando esse filme e todo o seu estilo, a sua personalidade e as características do seu cinema para refletir tudo aquilo que ele mais ama no gênero do terror. Ele fica ali oferecendo a si mesmo pra gente absorver diversas referências que forjaram o artista que ele se tornou, e nesse sentido eu percebo uma diferença muito grande entre Beetlejuice e, por exemplo, Deadpool e Wolverine, que passa boa parte do seu roteiro também caótico, homenageando a si mesmo e a indústria ao seu redor, basicamente homenageando a Marvel e a Fox. Já o Tim Burton não está celebrando uma indústria, uma corporação, ou mesmo o próprio filme original do Beetlejuice. Ele está celebrando um gênero do cinema, ele está homenageando os filmes em si e a mais pura essência de arte que existe neles, né? Num filme, obviamente, imperfeito, mas perfeitamente delicioso de assistir. Mas diz aí o que você achou de Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem, e se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.